Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nesta quinta-feira, mais um dia é abençoado que estamos aqui reunidos para aprender a palavra do Senhor. Espero que vocês estejam tendo uma semana muito abençoada na presença dEle. Hoje, o tema da mensagem é comprados por alto preço. E o versículo está no livro de 1 Coríntios, na verdade é a carta, né? De 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Então vem comigo, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Comprados por alto preço. Porque fostes comprados. A Bíblia está falando que toda a humanidade foi comprada, e foi comprada por um alto preço. Nós sabemos que Jesus nos comprou. Nós sabemos que estávamos mortos, porque quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a morte também entrou através do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E aqui, quando a gente fala em morte, nós não estamos falando da morte física, da qual todos iremos passar, mas sim da morte eterna. Quando há o pecado e não há resgate, há morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, tendo como conclusão e salário a morte eterna. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, não estava satisfeito com isso, porque ele ama toda a humanidade. E então envia o seu filho, o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? A gente sempre fala sobre isso e cada vez que fala é algo assim maravilhoso, realmente o grande amor de Deus. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho de como realmente essa questão de alto preço, como foi pago esse preço? E é isso, o que significa, na verdade, né? Esse ser pago, esse preço. O que é isso? O que significa isso? 3 lições nós vamos ver hoje para entender de fato o que significa esse preço que foi pago. A primeira coisa, nós já estamos falando, a primeira lição, é quem pagou esse preço, ou seja, quem nos comprou. Quem nos comprou foi Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Porque, como nós já dissemos, Jesus veio ao mundo se fazendo homem, deixando a sua glória, porque ele é Deus. Ele deixa a sua glória, vem a esse mundo, tem uma vida humana normal, e então passa por um sofrimento muito grande, é humilhado, espancado, até chegar à morte terrível de cruz. Derramar um sangue precioso, porque, aliás, Jesus Cristo é o único que não teve pecado nenhum. E mesmo assim, morreu naquela cruz, por amor. Morreu, morto ficou por 3 dias, mas no 3º dia ressuscitou. E depois ele ascendeu, ou seja, ele subiu aos céus, e hoje a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo junto a Deus por cada um de nós, porque ele é o nosso advogado. Mas um dia ele será juiz, virá para julgar a todos. Então, quem nos comprou foi Deus, por intermédio do Filho de Jesus Cristo, que veio sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus faz isso, morrendo naquela cruz, derramando o sangue precioso, ele então se fez pecado por nós. Foi a expiação dos nossos pecados. E a partir daquele momento, então, ele cancela a questão do salário do pecado é a morte. Por quê? Naquele momento, as pessoas, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e deixam que Ele conduza a sua vida, que Ele as guie,
então elas recebem, por causa desse ato de Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a salvação, conseguem a vida eterna. Anulam a sentença de morte com a entrada do pecado no mundo. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, mas por um homem entrou a salvação, Jesus Cristo. Que coisa magnífica, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é esplendoroso, soberano. Então, quem nos comprou foi Deus por intermédio de Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos com relação a essa questão do preço é do que nós fomos comprados. Do que? Ah, tá, Deus nos comprou, Jesus, tal, mas do que ele nos comprou? Da culpa do pecado. O homem é culpado por pecar, por deixar o pecado entrar no mundo. E não adianta a gente falar assim, ah, mas a culpa foi de Adão e Eva. Mas nós somos descendência de Adão e Eva, então também somos culpados. Eles começaram, mas vem o pecado através de então, desde então. Então nós carregamos essa culpa. Inclusive lá em Salmo diz, que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós já nascemos em pecado. Então nós temos a culpa do pecado. Então é disso que nós fomos comprados. Jesus nos compra disso, da culpa do pecado. De podermos ser limpos dessa culpa. Lavados no sangue de Jesus Cristo. Mas também com esse gesto ele nos compra do poder do pecado. Porque quando nós aceitamos Jesus e quando ele morreu ali, o poder do pecado não está mais sobre nós. A não ser que a gente permita. Mas antes de Jesus ter esse gesto, nós éramos dominados pelo pecado. O pecado tinha poder sobre a nossa vida. Mas quando Jesus morre naquela cruz, então o pecado não nos domina mais, não tem poder mais sobre nós. A não ser, como eu disse, e repito, se nós deixarmos. Mas também ele nos comprou da ira vindoura de Deus. Ou seja, Jesus agindo dessa forma, ele impede que lá na frente a ira de Deus recaia sobre nós. A não ser que nós não nos acheguemos até Jesus. Mas a ira total, com esse gesto de Jesus, foi cancelada. Então é disso que nós fomos comprados. E agora a terceira e última lição. Nós já vimos quem nos comprou e do que fomos comprados. Agora, para que nós fomos comprados? Nós já vimos do que nós fomos comprados. Agora, para que nós fomos comprados? Nós fomos comprados para sermos santuários do Deus vivo. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Então, nós temos que ser santuário de Deus. Cuidar realmente para fazermos a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida de fato a Deus. Corpo, alma e espírito, que é disso que o homem é composto, de 3, corpo, alma e espírito. E se somos templo do Espírito Santo, se somos santuário, é para isso que nós fomos comprados, então nós temos que viver completamente para Deus e deixar que Ele realmente habite em nós e faça a sua vontade completa na nossa vida. Também fomos comprados para quê? Para adorar a Deus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Ninguém pode calar um adorador. É isso que nós somos, adoradores. E temos que adorar ao Senhor. É para isso que nós fomos comprados. Adorar na tristeza, adorar na alegria, adorar na dor. Não importa, nós temos que adorar. Nós fomos comprados para a liberdade. E não mais para a escravidão. Antes éramos escravos, mas Jesus nos comprou para sermos livres e hoje nós somos livres do pecado, livre da escravidão, livre do poder das trevas. Então nós somos livres. Então hoje nós aprendemos que quem nos comprou foi Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos compra
para sermos livres da culpa do pecado, do poder do pecado e da ira vindoura de Deus. E fomos comprados para adorar a Deus, para sermos livres e santuários do Deus vivo. Que essas lições possam ser vividas por você todos os dias. Medite nesta palavra. Também envie para seus amigos, para seus familiares, para que eles possam entender o preço que foi pago por eles, por Jesus Cristo, naquela cruz. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai, obrigada por nos ensinar o alto preço que foi pago naquela cruz por Jesus Cristo, por nós. Que nós possamos realmente estar sempre te adorando, sendo o santuário do Senhor e entendendo a valiosa lição desse alto preço. Obrigada por mais esse dia, pela semana que estamos tendo. Abençoa também nosso final de semana. Nos cubra com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Guarda nossa casa, nossa família, nossos bens e animais. Fica conosco e abençoa o nosso final de semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que todos vocês possam ter um final de semana muito abençoado na presença do Senhor. Na próxima semana, terça e quinta, novos devocionais. E eu aguardo vocês. Domingo, nós também temos o culto na igreja presencial às 18 horas e você é o meu convidado. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até a semana que vem, em nome dele.